Olá, meus irmãos, eu cumprimento a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos na aula de hoje um tema propício ao domingo que nós estamos vivendo, em que nós comemoramos o domingo das primícias, o domingo do culto de ação de graças. E o tema da nossa aula de hoje é diaconia como expressão da gratidão. Então, foi escolhido esse tema especialmente para esse domingo. Vamos orar pedindo a iluminação de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por este privilégio de nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua Santa Palavra fique gravada e assim nós vivamos para a Tua honra, para a Tua glória e sem pecar. Nós pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos. Então, nesse tema, diaconia como expressão da gratidão, nós selecionamos como texto-chave Marcos, capítulo 10, versículos 44 e 45. Mas os irmãos verão, no decorrer dessa meia hora, um pouco mais, que passaremos juntos, que qualquer um dos outros textos que nós vamos estudar poderia ser o texto-chave. Então, vamos ver esse que nós escolhemos, vamos ouvir com atenção. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que nós escolhemos esses dois versículos como texto-chave? O que esses versículos têm a ver com diaconia? Então, vamos ver a origem dessa palavra. A origem da palavra diaconia vem da língua grega. Diaconia quer dizer serviço. E os irmãos sabem que serviço não é sinônimo de trabalho. Trabalho é o que nós fazemos para receber um salário para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da família. Serviço não. O serviço não pressupõe um pagamento. O serviço, ele vem sem que nós estejamos esperando um pagamento por ele. E diaconia quer dizer serviço. Diáconos é aquele que serve. Diaconieu é servir, é o verbo servir. Então, esse termo diaconia, que faz parte do título da nossa aula, se refere tanto ao serviço mútuo entre pessoas, como também ao ministério de Jesus no mundo. Então, o versículo-chave, ele pode ser escrito assim, ou lido assim. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, não veio para ser diaconado, mas para servir, podemos ler, mas para diaconar e dar a sua vida em resgate de muitos. E para concluir esse início de aula com o significado do termo diaconia, nós podemos afirmar: diaconia é o estilo de vida dos seguidores de Jesus. Então, o nosso estilo de vida tem que ser o estilo do serviço. Olha que coisa interessante. Mas vamos ampliar um pouco mais o tema de hoje. Por que diaconia
é expressão de gratidão? Então, nós podemos procurar a origem do termo gratidão. Ela vem do latim. Gratia quer dizer graça. E gratus quer dizer ser agradecido. Então, por que diaconia como expressão de gratidão? Veja esses versículos 8, 9 e 10 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Como tem sentido esse título dado a essa aula. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus queridos, nós somos salvos pela graça de Deus, através da fé. Mas nós já estudamos em outra aula que Jesus é o autor da fé e Jesus é o consumador da fé. Ele escolheu você, ele me escolheu para nos dar fé e assim sermos salvos pela graça, como um dom de Deus, como um presente de Deus. E isso não tem nada a ver com obras. Ninguém precisa se gloriar de obras, porque nós somos novas criaturas, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, para servir. E essas boas obras, Deus preparou de antemão, faz muito tempo, para que nós cristãos andemos nelas, para que nós andemos nas boas obras. Por isso a diaconia é expressão de gratidão, de graça, de ser agradecido pela fé com a qual Jesus nos presenteou. Quem não tem fé é muito pobre, não foi agraciado por Jesus. Então, nós selecionamos aqui algumas verdades para dizer por que a diaconia é expressão de gratidão. Porque a identidade da igreja cristã é o próprio Jesus. Se Jesus veio para servir, a missão da igreja também é servir. E o cristão, ele une o testemunho ao serviço, porque ele segue o exemplo de Jesus. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, quando escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, escreveu o seguinte: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que a gente faz, seja quando fala, ou seja quando age, quando serve, então nós devemos fazer em nome de Jesus, dando graças ao Deus Pai, por todas essas palavras e por todas essas ações. Agora, será que faz tão bem assim ser grato? Porque a palavra de Deus nos exorta inúmeras vezes a sermos gratos. Então, veja, nós podemos usar, não é, do que já foi estudado cientificamente sobre as vantagens de ser grato. Então, a psicologia mostra a qualidade de vida de quem é grato, de quem exercita a gratidão.
Nós selecionamos especificamente 10 características da vida da pessoa que exercita a gratidão. Nós extraímos de um livro que se chama Agradeça e Seja Feliz, de um psicólogo chamado Robert Emmons. Quem não quer essas 10 características para a sua vida? Olha só, quem é grato, quem exercita a gratidão, fortalece o sistema imunológico. Olha que beleza! Reduz a depressão e o estresse. Aumenta o otimismo e a felicidade. Quem não quer ficar longe da depressão, ficar longe de ser estressado? Nós ouvimos tanto sobre isso nessa pandemia pela qual nós estamos passando. Quarta característica, melhora a qualidade do sono. Quem não quer dormir bem, descansar depois de um dia atarefado? E quem não quer, depois de ter uma noite agradável de descanso, acordar com um despertar agradável e com maior disposição? Essa é a quinta característica. A sexta, quem exercita a gratidão diminui a pressão arterial. Olha que beleza! A vida social se torna mais ativa e prazerosa. É a sétima característica. E você terá menor apego às emoções tóxicas. Você não vai se apegar à raiva, ao medo, ao rancor, ao ressentimento. Olha que beleza! Nona característica, diminuição de dores e mal-estar. Quem é grato diminui as dores e o mal-estar. E por último, a redução da solidão. Então, queridos, a ciência mostra por que a Bíblia, que é sábia, que é o próprio Jesus, Jesus é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Porque em tantos versículos nos exorta a praticar a gratidão, a ação de graças, por todos esses motivos que hoje a ciência nos prova. E, queridos, para algumas pessoas é fácil, é natural ser grato, mas para outras pessoas é mais difícil. Então, você já tem prontos aí, que a psicologia nos preparou, exercícios para a prática da gratidão. Nós selecionamos 2 exemplos que para nós cristãos podem ser bastante interessantes. O primeiro exercício, nós tiramos de um site de psicologia, que a referência está aí para vocês, se chama Diário das 3 Bênçãos. Então, é muito interessante acho que para todas as pessoas, né, pegar um caderninho especial, bem bonito, diferente. E quando você está quase na hora de dormir, você reserva 5 minutinhos para recordar o que se passou durante aquele dia. E nesse caderninho você vai anotar 3 coisas boas que aconteceram no transcorrer desse dia. Não precisa ser nada grandioso, não. São coisas simples. Santo Agostinho orava para que Deus abrisse os seus olhos, para que ele visse, enxergasse os pequenos milagres que acontecem no nosso dia a dia e que nós não enxergamos. Então, precisa Deus abrir os nossos olhos, como aquela história que Balaão estava andando com a jumenta e a jumenta via o anjo, mas Balaão não via.
E a jumenta ficava com medo e não queria passar pelo anjo. E Balaão ficava bravo com a jumenta, até bateu na jumenta. Então, nós também temos que pedir a Deus para que nós enxerguemos esses pequenos milagres que ocorrem durante o nosso dia e exercitemos essa gratidão. Selecionemos apenas 3 desses milagres e registremos. Vamos começar hoje? Então vamos colocar lá, Domingo das Primícias, 28 de novembro de 2021, e colocamos lá 3 coisas simples que ocorreram no nosso dia e pelas quais nós queremos render graças a Deus. Muito bem. A psicologia mostra que enquanto nós buscamos o que escrever, a visão do dia ganha uma nova conotação. E por que isso? Porque a gratidão multiplica a sensação de felicidade. Então, essa é uma primeira sugestão de exercício para praticar a gratidão. Ainda um segundo exemplo seria o da carta de gratidão. Feche os olhos e pense numa pessoa que foi ou é muito importante para a sua vida. Quando a gente faz isso, naturalmente vem à nossa mente muitas pessoas. Mas dentre essas pessoas, você vai escolher uma que é mais especial para esse momento. E aí, você vai escrever uma carta para ela, demonstrando a sua gratidão em palavras que destaquem o que essa pessoa lhe ensinou, ou o que ela fez para você, o que ela trouxe de bom para a sua vida. Na nossa vida cotidiana hoje, nós temos recursos automáticos para mandar mensagens para as pessoas. Você tem até um banco, né? No celular, no WhatsApp, no Messenger, não sei qual meio que você usa, mas você pode até selecionar mensagens que ficam arquivadas ali, favoritas, né? Para o bom dia, para a boa noite, para o parabéns, em datas especiais. Mas não é isso que esse exemplo da carta de gratidão está dizendo. Essas mensagens automáticas que a gente seleciona no celular são boas, eu gosto de receber, mas não é esse o caso. É para você escrever com as suas palavras alguma coisa bem pessoal para essa pessoa. Quando ela receber, por qualquer meio que você enviar, ela vai ficar muito feliz, ela vai ficar emocionada. Só que quem vai ganhar mais com esse exercício é você mesmo. Porque quando você exercita escrevendo para essa pessoa, você ativa no seu corpo a liberação de uma substância que se chama dopamina. Essa substância ativa sensações positivas, sensações de bem-estar, sensações de felicidade. Então, esses são meios de nós exercitarmos a gratidão. E, queridos, voltando, então, depois desse parênteses, né, da psicologia, nós vemos, voltando à nossa aula sobre firmada na palavra de Deus, nós vemos que no Novo Testamento há um entrelaçamento entre a diaconia e a liturgia. Para explicar isso, eu selecionei os 5 primeiros versículos do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que é um texto que vocês conhecem bem, já foi lido várias vezes. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos,
escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Por que nós escolhemos esse texto? Porque Estevão é um grande exemplo de diácono. O texto diz, ele tinha boa reputação, era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Estevão cumpriu todos os papéis estipulados para um cristão na palavra de Deus. Ele serviu as pessoas, conforme está registrado nesses versículos de Atos 6, isso é a diaconia. Então, naquela época, devido à diáspora, havia judeus helenistas, né, que viveram na Grécia, e viúvas, né, gregas, e ainda havia aquela... era muito novo para eles que a salvação era para todos. E parece que estava havendo ali alguma diferença no tratamento para com essas viúvas. Então, ele foi para resolver esse problema, para servir as pessoas com igualdade, não é? Isso é diaconia, é o servir. Depois, ele serviu a Deus, orando e pregando com o poder do Espírito Santo. O sermão que Estevão pregou, que está descrito no capítulo 7 de Atos, é um capítulo bem comprido, tem mais de 50 versículos, é um dos mais belos sermões que estão gravados na história. E mostra que Estevão, ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Ele pregava com autoridade. Ele pregou para os sacerdotes. E isso também é diaconia. Então a liturgia, ela está entrelaçada com a diaconia. Também faz parte do servir. E também a adoração, porque nos últimos versículos do capítulo 7, depois do sermão que ele pregou, ele adorou a Deus e ele viu a glória de Deus. Ele viu o próprio Jesus assentado à direita do Pai. Então, quando nós quisermos uma referência sobre o ser diácono, sobre o ser cristão, sobre o servir, nós podemos nos inspirar na vida de Estevão. E nós selecionamos um versículo que está registrado em Mateus 4,10, que foi uma resposta de Jesus a Satanás durante a tentação no deserto. Ele respondeu assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, meus queridos, na igreja há diáconos e diaconisas eleitos oficialmente para servir a Deus e as pessoas. Mas, essencialmente, cada membro do corpo de Cristo é diácono e deve servir a Deus e ao próximo. Nós conhecemos, especialmente na nossa igreja, quem são os diáconos que nós elegemos para servir as pessoas e servir a Deus. Mas, na essência da palavra de Deus, cada um de nós é diácono. Porque o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se nós somos imitadores de Jesus, e Jesus veio para servir, para diaconar, nós também devemos servir.
nós também devemos diaconar. E diaconar em todos os aspectos que nós acabamos de elencar no exemplo de Estevão. Não é? Unindo a liturgia com a diaconia. O diácono tem que conhecer a palavra de Deus para responder a qualquer pessoa que perguntar a razão da sua fé. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos orar para estar em comunhão com Deus e cheios do Espírito Santo. Aí nós seremos capazes, então, de servir. Servir aos irmãos e servir a Deus. Mas, queridos, é possível administrar a graça de Deus? Será que a gente consegue mesmo ser grato a Deus? Veja bem, na tradução Nova Almeida Atualizada, o subtítulo que está dos versículos 7 a 11 da carta do apóstolo Pedro no capítulo 4, o subtítulo, olha que interessante nessa versão, Nova Almeida Atualizada. Bons administradores da graça de Deus. Bons administradores da graça de Deus. Olha só, vamos ler esses versículos. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para sempre. Amém. Olha que texto que coroa a nossa aula. Ele fala, como nós podemos administrar a graça de Deus? Como nós podemos ser bons diáconos, bons administradores da graça de Deus? Nós precisamos ser criteriosos e sóbrios. Só assim nós conseguiremos orar com eficácia. Amar uns aos outros, porque quando acontece isso, uma multidão de pecados são cobertos. Nós precisamos receber as pessoas, ser hospitaleiros sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós já estudamos na escola dominical. Procurai com zelo os melhores dons. Com os dons que Jesus nos dá, é que nós vamos servir. Encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta das mais variadas formas. Através da nossa pessoa, através dos servos de Cristo, através dos diáconos. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que nós falamos que não está na palavra de Deus, que está contra a palavra de Deus, não deve ser falado. Se alguém serve,
Faça-o na força que Deus dá. Deus lhe dá força. Deus nos dá dons para servir. E o fim de todas essas coisas é glorificar a Deus através de Jesus. Porque a Jesus pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Queridos, estamos finalizando a nossa aula. E nós selecionamos mais um pequeno texto, que é o mandamento de Jesus. João 15, 12 a 14. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. E para terminar a nossa aula de uma maneira bem singela, eu quero lembrar um corinho que a gente canta desde a juventude, eu acho que todos conhecem. Apaixonado de novo por Jesus. Cada dia que passa, mais doce é. Meu amor por Jesus, eu nunca esquecerei. Apaixonado de novo por Jesus. Vamos fazer uma oração para terminar a nossa aula. Senhor Jesus, que a mensagem dessa aula, que está na Tua Palavra, fique gravada no nosso coração. Que a nossa vida seja de serviço e de gratidão a Ti, porque Tu, Senhor Jesus, nos escolheste, nos deste a fé para, através da multiforme graça de Deus, nós sejamos, Senhor, sempre gratos a Ti. E assim, a nossa vida transborde de alegria, de felicidade, de testemunho e de serviço a Ti, que nós faremos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.